ver se já tá gravando. Tá gravando. Tá gravando, né? Tá bom. Para daí, caso alguém não esteja aqui, né? Depois eu consigo publicar no YouTube para a pessoa assistir. Pra você saber que tá gravando, é só olhar lá em cima no canto direito da tela. Não, esquerdo, desculpa. Certo. É porque como eu coloquei o compartilhamento de tela, para mim não aparece. Felipe. É o direito, Felipe, mesmo. Para mim é o direito. Recording. Tudo bem, tá gravando. Eu já vi aqui que tá gravando. Todo mundo tá conseguindo me escutar legal? Sim. Joana, Letícia, tá me ouvindo? Yeah. Letícia? Letícia tá aí? Sim. Sim, tá bom. A Joana tá aí, mas tá com o áudio fechado. Tô quase dormindo aqui. A Sofia já entrou, será? Não, eu acho que não. Já. Sofia já? Beleza. Então, beleza, gente. Vamos lá, vamos começar a conversar aqui. Deixa eu só fazer um apanhado para vocês. A Sofia é a Cris. Oi? Ô, Isso, eu sei. Sofia é a Cris. Beleza. professora. Olha só, gente. Onde a gente tá? A gente tá na apostila 3, unidade 3, né? Que vai ter 3 temas. Vocês já repararam que a apostila é dividida em temas. Essa apostila chama Teorias da Origem da Vida e Organização Celular. Quem tá com a apostila aí? Vocês estão com a apostila aí? Física? Sim. Eu Tá tô. na minha frente. Sim. Beleza. Então, aproveitem para abrir nas páginas que eu vou mostrando, ok? Mas, de qualquer forma, eu vou estar mostrando aqui. A gente está na página 18, por enquanto. É dela que eu vou falar hoje. Porém, já adiantando, a atividade, só para lembrar de novo, para reforçar, para vocês não esquecerem, a atividade de hoje, que é até às 6 horas, é da página 16, que é essa daqui, e da página 15. 15 e 16, que é referente ao que a gente já conversou, que eu já conversei com vocês nas videoaulas anteriores, tá? Olha só, essa página 15 e 16, a minha ideia é, vocês vão me entregar até hoje, né, até 6 horas. Essa é a primeira live pra gente? Não entendi. Essa é a primeira live com a gente? Essa é a primeira live que eu tô fazendo com vocês, porque todas as outras eu fiz via vídeo. Eu passei vídeo para vocês da aula, eu gravei a aula e mandei para vocês, certo? Mas na verdade isso aqui não é uma live, né? Mas o mesmo você tá gravando e não já fazendo uma live assim, não. Né? Não é uma live? Como que é uma live, Felipe? Eu não sei fazer uma live, mas se não me engano você só tá gravando e depois você vai postar no YouTube. Mas eu tô tá ao vivo. Gravação ao vivo. Meu Tá ao Deus. vivo, Felipe. Acho que o Lucas está entrando, mas ó, uma live, gente, é uma videoconferência, onde eu tô conversando com vocês ao mesmo tempo, e vou estar explicando, só que eu tô gravando também. Eu posso gravar ou não uma live. O Lucas conseguiu entrar? Se tiver alguém com a imagem borrada, é ele. Não. Ele tava entrando, mas não tô vendo ele aqui. Lucas, tá aí? Não tá, professor. Professora, que página? Vamos lá, a gente vai para a página 18 agora. Vou mostrar aqui para vocês já. Então, a minha ideia, gente, como eu estava falando, é página 15 e 16 vocês vão fazer entregar até hoje. E na quinta-feira, ou eu vou fazer uma nova live, ou eu vou gravar um vídeo para vocês corrigindo esses exercícios da página 15 e 16, tá bom? Porque eu não vou corrigir os exercícios agora, porque a maioria de vocês ainda não fez. Então, eu prefiro que vocês façam para eu corrigir eles depois. Vocês tentarem fazer sozinhos, ok? Ok. Então, beleza. Ok. Gente, vamos lá. A gente está aqui, ó. O que é um ser vivo? Tema 2. O que é um ser vivo para vocês? O que precisa ter? Vida. Oi? Vida. Vida, tá. Mas o que é uma vida? Eu já meio que dei um spoiler aí nas outras aulas. A gente já conversou um pouquinho. Tem que ter aqueles bichinhos microscópicos lá. Bichinho microscópico, tá. É. Tem que ter alguma coisa pequena, né? Eu esqueci o nome. Por microscópico, eu acho que você está falando que precisa ter alguma coisa pequena lá dentro.
Que eu vejo só no É. microscópio. Órgãos, mais ou menos. Ah, órgãos, tá. Pode ser? Depende. Olha só. Só que vocês concordam comigo? Olha, que eu tenho vários tipos de vida. Sim. Falem Sim. para mim alguns tipos de vida. Eu sei que vocês estão acordando agora, estão com sono, mas não tem problema. Acordei há Alguns tipos 20 de minutos. vida que vocês... Exemplos de vida. Uma planta Árvore. de vida. Uma árvore. Uma árvore é uma vida. Uma bactéria é uma vida? Não. Não? Será que não? Eu não sei, eu acho que não. Ela é? Uma bactéria é uma vida. Já vou falar por quê. Ela se mexe. Oi? Se mexe? Só por isso? Depende. Tá. Então, aleijado não é viva. Uma pedra é uma vida? Não. O Não. ar é uma vida? Não. Não, né? Certo. Não. Uma pedra não é, um ar não é. Olha só, pedra, vocês já responderam de antemão. Não, não é. Vocês sabem que não é. Mas uma bactéria, vocês ficaram meio assim. Bom, vamos lá. Um sapo, uma bactéria, um rinoceronte, ó. Tá tudo isso escrito na apostila de vocês. Um besouro, uma grama, uma alga, né? Que tem no mar. Um cogumelo, uma baleia, um amoeiro, né? Que seria uma árvore. Peraí, eu acho que tem gente querendo entrar, que deve ser o Lucas aqui. Ele tá entrando. Tudo isso tem vida. E por que uma bactéria é uma vida? Uma bactéria é visível a olho nu? Lucas entrou. Oi. Tudo bem, Lucas? Eu não tava conseguindo entrar. Tudo Ah, bem. tudo bem, não tem problema, a gente tá começando agora. A gente tá na unidade 3, tá, Lucas? No tema 2, que é um ser vivo. Eu tô aqui espelhando a tela com vocês, a página 18. Ah, tá. Tô aqui. Tá bom. Bom, tudo isso que eu tô falando para vocês é uma vida. Sapo, bactéria, rinoceronte, besouro, grama, uma girafa, um mosquito, né? Uma alga no mar. Tudo isso é uma vida. Eles têm apesar de diferente, né? Vocês concordam comigo? Uma bactéria é muito diferente de um ser humano. Ou não? É, muito diferente. Diferente. Uma bactéria é muito diferente de um ser humano, que é muito diferente de uma baleia, que é muito diferente de um cogumelo. Um cogumelo também é uma vida. Ele é um fungo. Os cogumelos são fungos. Fazem parte do reino fungi, que a gente vai estudar mais pra frente, mas faz parte do reino fungi e é uma vida. Mas o que faz com que eles sejam vida? Porque para ser vida precisa ter coisas em comum. Não é muito simples a gente definir, né? Eu perguntei para vocês, vocês também tiveram certa dificuldade. Todo mundo, inclusive os cientistas, pesquisadores que estudam, também tem dificuldade para dizer o que é uma vida. Porque há certas exceções. Então, você tenta agrupar ali aqueles organismos como vida, mas há exceções dentro daquilo que a gente tenta definir. Então, eu vou explicar isso. O que a gente acredita? Olha só, na apostila de vocês tem pelo menos 3 ou 4, né? Características que tem em todos os seres vivos. A primeira é a composição química. Vocês estão vendo aí? Sim. Composição química. O que é? Metabolismo. Organismo celular e ciclo da vida? Isso. Organização celular e ciclo da vida. Já adiantando, organização celular. Essa organização celular é uma organização do que será? O que é esse celular? Professora, Oi? Celular. posso sair e entrar pelo computador? Que eu tô no celular. Pode. Professor, Tenta entrar organização pelo celular. computador primeiro, daí depois você sai qualquer coisa. Eu acho que a organização celular é o ciclo, meio que é quando as células, acho que quando uma célula se reagrupam e fazem algum tipo de vida ou ser vivo. Tem a ver com isso, ó. Mais ou menos isso aí. Organização celular tem a ver com célula. Você falou de célula. Celular vem de célula. Tudo que vocês virem sobre celular tá falando de célula. O que é uma célula? Vou falar o que é daqui a pouquinho. Mas uma célula, primeira coisa, tem em todos os seres vivos. Todo ser vivo é formado por célula. Essa é a primeira, uma das grandes premissas aí.
Então, aquelas coisinhas que alguém falou, acho que foi a Letícia que comentou no início, bichinhos microscópicos, não foi? Isso. Esses bichinhos microscópicos, na verdade, não são bichinhos, são células. Que são muito pequenas, invisíveis ao olho nu. Só que uma célula por si só é uma vida. Vocês sabiam disso? Tá, então basicamente as células se juntam para fazer uma vida que dure mais tempo? Não necessariamente que vive mais tempo, mas para ser mais complexa. Peraí que a Letícia tá entrando pelo computador. Isso que eu tô tentando entrar pelo computador. Aceitei você, Letícia. Então significa que as células se regrupam. Por que então, professora? As células se organizam. Quando eu falo em organização celular, Lucas, eu estou falando que tem estruturas muito parecidas, tanto na planta, numa grama, quanto num ser humano. Apesar de serem organismos diferentes entre si, eles têm uma organização de célula muito semelhante. Claro que a célula de um ser humano e a célula de uma planta vai ter algumas diferenças, até porque a planta faz sim, a gente não. Então, a minha célula é diferente da planta. Mesmo assim, tem muitas características em comum. Essa que seria essa organização. Sim. Certo? Bom, tá todo mundo aqui, gente? Deixa eu só conferir quem tá aqui. Tá todo mundo aqui sim, professora. Nicole, chegou? Não, né? Bom, então vamos lá. Composição química, metabolismo, organização celular e ciclo da vida. O que é a composição química primeiro? Composição química seriam as moléculas, né, as estruturas químicas que eu tenho em todos os seres vivos. Não sei se vocês vão lembrar das videoaulas anteriores que eu comentei que, vamos ver se vocês lembram, a primeira estrutura que apareceu na Terra, lembra que na Terra primitiva, naquela Terra que veio primeiro, antes, não tinha vida? Não tinha vida, a Terra foi resfriando aos poucos. Isso, a Terra foi resfriando aos poucos, e aí as condições que eu tinha nessa Terra, depois de ela resfriar, né, contribuiu para o desenvolvimento de uma molécula. Vocês lembram qual molécula era essa? Essa molécula era a precursora da vida. O que eu quero dizer com precursora? Era uma molécula que adquiriu capacidade de reprodução posteriormente. Vocês lembram o nome dessa molécula? Não, eu vou procurar, vou chorar. É aquele líquido lá que eles conseguiram recriar lá da... Eles recriaram um líquido, né? Fizeram uma experiência onde tinha um líquido. Depois de uma semana ficou vermelho, só que eu esqueci o nome. Eu também não sei o nome. Fizeram ali. Eles simularam um local onde ficou... A Terra primitiva. Isso, simulando a Terra primitiva. Então, a Terra primitiva não tinha gás oxigênio. A Terra primitiva aconteciam descargas elétricas, ela era quente, né, aquecida, então eu não tinha quase água líquida. Essa água ficava em que forma? Gasosa, porque quando a temperatura está muito alta, até a água não fica no estado líquido, né? Ela vai ficar no estado de vapor se a temperatura for acima de 100 graus. E aí eles simularam, e aí eles perceberam que esse líquido que o Lucas comentou aí, que ficou de a coloração incolor para avermelhada, apareceu uma estrutura ali que não tinha antes. Então, é quase como se as características da Terra primitiva contribuíram para o desenvolvimento daquela molécula. Aquela molécula era o aminoácido. Lembra de eu falar esse nome? Lembro. O aminoácido é uma molécula que forma proteínas. Por que é importante saber do aminoácido? Tá, mas o aminoácido não é uma vida. Por que eu tenho que saber dele para saber sobre o surgimento da vida? É porque aminoácido é uma molécula que só tem em quem? Em seres vivos. Os seres vivos? Os seres vivos têm aminoácidos. Por quê? Porque os seres vivos têm proteínas. A gente tem proteína dentro da gente, né? Tudo que a gente come, né? Tem coisas que a gente come que tem mais ou menos proteína. Uma carne é rica em proteína. Vegetais verdes escuros também, leguminosas como feijão, e tudo isso tem vida, não tem? Ou teve? Então é essencial a gente ter aminoácidos para viver? Sim, no nosso corpo tem aminoácido. Nosso corpo é formado por aminoácido. Tem aminoácido lá, que é proteína.
Bom, essa composição química ela é muito parecida entre os seres vivos. Tem aminoácido, mas além disso tem outras coisas. Tem carbono, tem hidrogênio, tem gás carbônico não, desculpa. Tem hidrogênio, tem água, né? Nosso corpo, vocês sabem que é formado por mais ou menos quantos por cento de água? 70. 70% aproximadamente. 60 a 70% do nosso corpo é formado por água. E a água é fundamental, né? É fundamental para a água líquida, né? É fundamental para que aconteçam várias reações no nosso corpo. Sem ela, a gente não conseguiria sobreviver. Tanto é que quando vão pesquisar, será que tem vida ou teve vida em outro planeta? A primeira coisa que eles vão ver é se tem o quê? A tal da água, né? Água. Então vamos lá. Ó, acompanhem comigo aí na apostila. Água, açúcares, proteínas, acabei de falar, estão formadas por aminoácidos. Então é como se uma proteína ela é formada por vários aminoácidos que juntos formam a proteína. Um aminoácido sozinho é só um aminoácido, mas quando ele fica um junto com o outro, vários já formam proteínas. Ácidos nucleicos são estruturas que formam o DNA. DNA e RNA. Ser vivo precisa ter DNA ou RNA, que são materiais genéticos, que a gente vai ver mais pra frente. Então, o que eu estou falando aqui nessa composição química? Que quimicamente existem estruturas, elementos químicos, moléculas, que estão presentes em todos os seres vivos. Isso já é um ponto em comum. Vocês concordam comigo? Sim. Ok. E metabolismo? Já ouviram falar em metabolismo? Um pouquinho pelos idosos. Os idosos? Como assim? Eu não sei porquê, mas já. Eu acho que geralmente o que a Letícia deve ouvir é que os idosos têm um metabolismo lento. Será que é isso? Já ouviu isso? É alguma coisa assim. Alguma coisa assim, né? Metabolismo não são só os idosos que têm, hein? Todo mundo tem que ter. Por quê? Metabolismo são todos os processos que o meu corpo, o corpo de vocês, o corpo de uma planta faz para obter energia e para sobreviver. Então, da onde que a gente tira a nossa energia? A gente tira do metabolismo. Calma aí. Da onde a gente obtém energia? Da onde que a gente tira? Comida. Do que a gente come. Isso, do que a gente come. Então, meu alimento, aquilo que eu como para me gerar energia. Mas, professora, quando os idosos comem, ele tem pouca energia? Não entendi, Lucas. Fala de novo. Tipo assim, né? A Letícia falou que os idosos têm pouca energia quando eles têm proteína. Já vou falar. Calma lá. Os alimentos fornecem energia pra gente. Só que quem transforma esse alimento em energia dentro do meu corpo é o metabolismo. O metabolismo vai fazer várias reações químicas. O que é uma reação química? É um processo onde eu tenho moléculas que se juntam e formam uma coisa nova. E no caso do metabolismo, é a nossa capacidade de gastar essa energia também. Quando eu falo que os idosos têm um metabolismo mais lento, eu estou dizendo que a capacidade deles de gastar energia está mais devagar. Gente, pessoas que têm metabolismo mais acelerado é porque gastam mais energia. Certo? Entendi. E o metabolismo, então, ele vai acabar sendo responsável por regular e por fazer os processos vitais. O que são essas funções vitais que está escrito aqui? Tudo que a gente faz. A gente respirar, a gente crescer, a gente se reproduzir. Eu estar aqui falando com vocês, né? Eu dormir, porque quando eu estou dormindo, tem um monte de reação química acontecendo no meu corpo. Quando eu como, eu não preciso digerir o alimento. Essa digestão, quem faz também é o metabolismo. Ok? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que todos os seres vivos têm essas estruturas aqui em comum, né? Essa composição química. Tem metabolismo, que é a capacidade de gastar energia, são os processos químicos, as reações químicas que acontecem no corpo para ele, enfim, viver, né? Respirar, enfim, crescer e etc. E a gente chegou na organização celular e a estrutura das células, que eu já vou comentar. Bom, organização celular são as células que a gente tem no nosso corpo. Vocês acham que a gente tem uma célula ou muitas células? Muitas células, né? A célula é conhecida, tá escrito aqui para vocês. A célula, até se vocês tiverem aí com caneta, né? Quem tiver com a apostila física, pode até grifar.
a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, capaz de realizar as reações químicas do metabolismo. A célula é a unidade fundamental dos seres vivos. O que é isso? Eu estou dizendo que uma célula por si só, ela já é uma vida. Ela tem todas as características de vida. Por quê? Porque ela nasce, ela se desenvolve, ela cresce, ela respira, ela gasta energia, porque é dentro dela que acontecem as reações químicas do metabolismo. Ela se reproduz, de uma célula eu consigo ter 2 células, e ela morre. Então ela tem um ciclo de vida. Vocês concordam comigo? Uhum. Estão entendendo, gente? Todo mundo está acompanhando? Uhum. Solta um sim aí, eu sei que tá cedo, tá bom então. Bom, todo ser vivo vai ter pelo menos uma célula. Que seres vivos, beleza, Felipe? Que seres vivos vocês acham que tem apenas uma célula? Será que eu consigo ver? A própria célula. Só tem uma célula? A planta. A planta só tem uma célula? A própria célula. Tá, mas vamos lá. Uma célula é visível a olho nu? Consigo ver uma célula a olho nu? Uma só? Não. Não. Então a planta já não é uma célula só, porque eu consigo ver plantas, né? Por menores que elas sejam. Mas É a lagartixa. uma lagartixa Formiga. eu consigo ver. Formiga eu também consigo ver. O que eu não consigo ver, mas vocês sabem que está aqui no ambiente O agora? pó. Hã? Bactéria. As Bactéria. bactérias. As bactérias. As bactérias, algumas delas nos causam doenças, né? Outras não. Outras, inclusive, vivem dentro do nosso intestino, estômago, e ajudam a gente a digerir o alimento que a gente come. Muitas delas são boas para a gente também. A maioria das bactérias, inclusive, não causa doença. Elas vivem aqui no ambiente, tanto aqui quanto no ambiente de vocês, enfim, todo o planeta, apesar de a gente não ver, mas elas não nos causam doença. Algumas, sim. Uma bactéria é formada por uma única célula. Então, uma bactéria só é uma célula. A gente já vai ver do que é formada uma célula. Mas quando eu digo que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, é que basta existir uma célula para ser um organismo. A bactéria, no caso, ela é um organismo unicelular. Professora, Oi, quem está falando? mas a bactéria não é a célula. A bactéria é a célula, posso dizer que sim, porque ela é formada de uma única célula. Ela inteira é uma célula. Tá. Quem falou? Eu. Cauã. Cauã, tá. Eu confundo a voz do Cauã com a do Daniel, às vezes. Mas sim, a célula, a bactéria, por si só, ela é uma célula. Ela inteira é uma célula só. E aí eu chamo esses seres que têm apenas uma célula, a gente vai ver que tem outros, além da bactéria, menos conhecidos, né? Pra gente, que elas são unicelulares. Tá vendo que essa palavrinha tá até grifada aqui? Essas duas palavras, unicelular e pluricelular. Por quê? Unicelular é formado por uma única célula. Pluricelular, o que significa plural? Quando eu uso plural lá no português? Mais de um ou mais. Mais de um, vários. Eu preciso de 2 ou mais para falar no plural, né? Eu não vou falar se tem um menino, eu falo o menino, só tem um, ou menino. Agora, se já tiver 2 ou 3, eu vou falar os meninos. Eu uso plural. Então, quando eu tô falando aqui pluricelular, eu tô falando de uma pluralidade de células. Eu tô falando em muitas células. Então, tem seres que são unicelulares, formados por uma única célula, e seres que são pluricelulares, formados por mais de uma célula. Nós, as plantas, os animais todos, são pluricelulares. Porque é formado por mais de uma célula. Só aqueles que são formados por uma única célula que são unicelulares, e no caso, eles vão ser invisíveis ao olho nu, porque uma única célula é muito pequena para eu ver olho nu. Só consigo ver lá no meu microscópio, ok? Olha só, aqui na mochila tem uma imagem de um microscópio que é um paramécio. Um paramécio é um protozoário. Ele faz Parece uma água-viva. Eu esqueci o que é protozoário. Oi? Eu também. Não entendi, gente. A gente esqueceu que é protozoário. Então, vocês esqueceram o que é protozoário? Acabou o tempo.
Acabou já? Não. Eu acho que não. Tá falando pra mim, obrigado por escolher o Zoom. Essa reunião não tem mais limite de tempo. O meu ainda não. Bom, vamos esperar, porque geralmente quando acaba, gente, ele fecha tudo. Então não fechou, a gente ainda tá aqui, não tem problema. E ainda tá gravando, tá tudo bem. Vamos ver. Quantos minutos faltam, então? Vamos ver, porque aqui não tá contando ainda o reloginho, gente. Mas não tem problema. Vamos seguindo, daí a hora que parar, o que eu faço? Eu gero outro link e mando para vocês, tá bom? Uhum. Para antes da gente terminar aqui. Olha só. Aqui eu tenho... Vocês provavelmente ainda não viram o que é um protozoário, porque fazem parte... Como vocês têm um visto lá? Lembra, professor? Um pouco. Mas um paramécio é do reino protista. A gente tem 5 reinos: reino animal, reino plantar, reino fungi, reino monera, que é o das bactérias, reino fungi é dos fungos, e reino protista, que é dos protozoários e das bactérias. Das bactérias não, desculpa, das algas. Bactérias é monera. O Quanto paramécio reino? é um protista. Ele é um organismo unicelular também, assim como a bactéria. Pro, E aqui ele está em divisão. Vocês tá conseguem me ver, ouvindo, Pro? pessoal? Pro, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Lucas. Pro. Lucas? Ah, é que meu microfone tava bugado. Ah, tá. Mas eu Eu tô te ouvindo sim. tava perguntando, aí eu tava gritando. Eu tava ouvindo sim. Gente, tudo bem aí? Sim. Sim. Ó, Ô, professor, oi? a bactéria precisa de um hospedeiro pra viver ou não? Ela vive, tipo... Não, Ela se reproduz sozinha. ela se reproduz sozinha. É diferente dos vírus. Os vírus Ah, E, Professora, tipo, ela é uma e ela pode se tornar 2 ou mais. Isso, porque ela por si E só. assim ela vai virando várias. Isso. Que cada segundo, né? professora, O vírus, o que é diferente no vírus? O vírus não tem isso. Quem tá falando comigo? Ele precisa de outra pessoa. fui eu que falei com isso. Foi o Tem Lucas. alguém falando professora aí. professora, Oi. É a É Sofia. Sofia. Oi, Sou. Que tipo de algo que você está falando? Que tipo de Alga. alga? Sabe aquelas que vivem no mar? É. Aquilo são algas. É dessas mesmo que eu tô falando. Que estão lá no Nossa. mar. Elas não são plantas. Apesar de elas parecerem plantas, elas não são plantas. Elas são algas. E algas estão lá no reino protista, junto com os protozoários. Nessa imagem aqui, o que eu tenho? Eu tenho um protozoário em divisão. Vocês conseguem perceber isso? Que ele está se reproduzindo? Sim, É um parece processo, uma água viva. em que de um tá virando 2 aí. Percebem? Sim, dá pra ver que a cabeça dela tá se dividindo em 2. Aí tá, Parece uma tá cabeça. multiplicando. Opa, tô Ai, falando estão ligando aqui em casa. de um. Mas, Talvez- Pro, vai sobrar um pedaço, vai ficar com quem esse pedaço ali, ó? Aqui, ó, se você perceber, Pro, aqui em cima, ó, essa parte aqui. Não, ó, o paramécio inteiro é essa bolinha aqui, ó, que eu tô circulando. Tá conseguindo ver que eu tô circulando? Sim. Tá. Ele era uma bolinha só que ele tá virando 2 bolinhas. Ele tá se dividindo, ó. É isso aqui o paramécio, tá virando 2. Tá quase finalizando aqui o processo de divisão, onde eu vou ter 2 paramécios. Tá. Então, olha só, vamos lá. O que é importante aqui? Composição química é muito parecida entre os seres vivos. Tem água, açúcares, proteínas, ácidos nucleicos, né? Que tem nessa composição aí, ácidos nucleicos, o DNA, por exemplo. Todos têm metabolismo, todos têm célula, né? Podem ser unicelulares, formados por uma única célula, ou pluricelulares, formados por 2 ou mais, né? Na grande maioria, muitas células, né? Nós somos pluricelulares. Nós somos pluricelulares. Um corpo sim, né, Sofia? Nós somos pluricelulares. Meu corpo, o corpo de vocês, é formado por um monte de células juntinha uma com a outra. Muitas células, milhares de células. Chega a bilhão? Chega fácil a bilhão. Ah, então a gente tem mais de... Então tem muito mais no planeta do que 7 bilhões de pessoas. Se a gente for considerar que uma única célula é uma vida, é que pessoa, para ser pessoa, precisa... Chega até mais que bilhão. no planeta a gente tem 7 bilhões de pessoas. Pessoa, sim, ser humano, mas para ser Imagina, multiplicado por, tipo, 3 bilhões de células. Não, teve falar uma em pessoa. célula, não. multiplicado.
mas a gente está falando daí de células humanas, não de ser humano, porque para ser ser humano, uma célula só não vai fazer um ser humano inteiro, certo? A célula humana. Então, Gente, professora, qual que é a coisa? mas se a célula for considerada humana e a gente multiplicar 7 bilhões vezes quantas células tem no corpo? A gente tem cerca de, se não me engano, 2 bilhões de células, mais ou menos. Só que a gente não sabe o número exato. Dá uns 14 bilhões de seres humanos. Dão 14 bilhões de seres humanos. Mas aí não. Só que na verdade não vai dar, gente, porque a gente não, na verdade, uma célula só não é um ser humano. Eu sei. É muito Mas mais aí do que vocês quiserem. 14. Se Mas vocês por quiserem causa da Covid-19 já morreu 1 milhão. Então não vai ter mais 7 bilhões de pessoas no mundo. Ô, professora, Gente, sabe quando eles chegam ao resultado de 7 bilhões de pessoas? Às vezes eu penso que eles não contam os. contam, eles fazem uma estimativa. Eles fazem uma estimativa do que tem em cada cidade, né? Em Sorocaba, por exemplo, a gente tem cerca de 700 mil, quase 700 mil. Né? E com isso, como é que você sabe? A partir dos registros. Você não tem RG? Ah, Né? A partir dos registros. Olha só, gente, vamos lá. Outra característica que tem, toda célula tem, é a capacidade de se reproduzir. Né? Isso que eu estava falando aqui agora com os paramécios. Então, de acordo com todas as teorias científicas, né, as primeiras formas de vida, lá que surgiram lá na Terra de antes, né, quando não era igual hoje, elas tinham estruturas muito parecidas com uma célula. Ainda não era uma célula, porque a célula que existe hoje é mais complexa do que a que surgiu primeiro, mas era muito parecida com as células atuais. E uma característica fundamental dessas que viveram antes foi justamente ter a capacidade de reprodução, de uma virar duas. Agora eu vou lá para a página 19. Todo mundo na página 19? sim. Olha só. A célula, então, célula é a unidade fundamental dos seres vivos, ela também é a menor parte viva de um organismo. Então, a menor parte de vida de um organismo é uma célula. Né? Ela, como eu já falei, ela nasce, morre, se desenvolve, cresce, ela se reproduz, né? Principalmente, isso é uma característica muito importante. E ela tem uma estrutura muito parecida umas com as outras. Ela precisa ter algumas estruturas que eu vou falar agora. A Parece o maioria... núcleo da Terra. Oi? Parece aquelas representação da Terra que tem um núcleo. Ah, você pode... Não, é para mostrar o que tem dentro da célula. Isso. Não, mas parece a Isso Terra. aqui, ó, gente, ó. Essa imagem aqui é uma célula, o desenho de uma célula. O que ela precisa ter? Membrana plasmática, núcleo. Não são todas as células que têm núcleo. As células das bactérias não têm. As nossas têm. A célula Isso da parece o núcleo da Terra. grande maioria dos seres vivos tem núcleo, mas das bactérias, por exemplo, não tem. Então, vamos lá. Membrana plasmática, núcleo e citoplasma. O que é a A gente tem núcleo, professora? Oi? A gente tem núcleo? Todas as Coração. nossas células, cada uma delas tem núcleo. Eu vou explicar. Olha só, o que É o coração. é isso? Eu vou explicar. Isso aqui, ó, que está em volta da célula, e essa célula aqui, ela está cortada no meio. Vocês conseguem ver? É um corte Conseguimos. que tem dentro dela. A membrana, Mas como conseguiram cortar a célula ao meio, professora? a gente vê no microscópio. Dá pra gente ver no microscópio. Nossa, E vocês cortar a célula mataram ao a meio? célula pra isso. Outras pessoas fizeram isso, com certeza, muitos anos atrás. A gente vai estudar como é que foi o descobrimento da célula depois. Nossa. Aí depois de alguns milhares de anos tentando descobrir a célula, a gente vem e corta a célula ao meio. Mas Não. olha só, isso vale para todos os seres vivos e não é difícil, gente. Se eu passar na pele, tem células morrendo o tempo todo. A gente não vê. Professora, Oi. mas não tem, tipo, a gente não consegue ver a célula. Como a gente cortou ela? Então, eu vou conversar com Pegando a vocês faca pelo microscópio. como é que descobriram as células. É E quando estilete, a célula Sofia. não foi a do ser humano, foi a das plantas. Foi analisando plantas no microscópio e vendo que numa folha, por exemplo, eu tenho um monte de estrutura muito pequenininha juntinha. E aí eu precisei primeiro do surgimento do microscópio para depois descobrir que tinha célula dentro
da folha da planta, por exemplo. E aí, cortar a célula. Entendeu? Mas a gente vai ver isso com calma depois. Primeiro a gente precisa entender o que tem numa célula. Olha só, a membrana plasmática é essa camadinha aqui, ó, bem fininha, que envolve a célula. Então, por exemplo, esse meu estojo aqui, não sei se está todo mundo vendo, seria o tecido do estojo, seria a membrana plasmática, a camada que envolve a célula. Dentro do meu estojo, eu tenho várias canetas, estão aqui guardadinhos, né? Mas a membrana plasmática é a camada que envolve a célula, que protege a célula. Ela também faz o papel de quê? Está escrito aqui para vocês. Comunica o interior da célula com o meio externo e controla a entrada e saída de determinadas substâncias. Por quê? Porque ela está em contato tanto com o ambiente externo, que a célula está, quanto com o ambiente interno. Então, a célula também tem, a membrana plasmática tem a capacidade de selecionar o que vai entrar na célula e o que vai sair na célula. Gente, meu celular, meu computador está acabando a bateria, só vou colocar no carregador. Espera só um minutinho. 850, Felipe, que isso? Pronto. Continuando, então. A membrana plasmática, então, ela comunica o meio externo com o meio interno. Então, a membrana plasmática vai permitir com que entre nutrientes para dentro da célula. Nutrientes que são absorvidos na digestão, quando eu estou comendo, por exemplo, entram na célula a partir da membrana plasmática, né? E ela que vai eliminar para fora aquilo que não interessa mais para ela, né? Por exemplo, a água, ela entra e sai da célula. Se a água está precisando de célula, a membrana deixa entrar. Se ela não está precisando, está muito cheia, ela libera a água pela membrana plasmática. Outra estrutura que tem é o tal do citoplasma. O que é citoplasma? Nada mais é... Acho que eu já aprendi isso. Vocês estão vendo aqui a setinha, citoplasma? Uhum. O que é citoplasma? É a parte interna, ó, tô vindo com o mouse aqui. É a parte interna da célula, né? É a parte amarela. Isso, a parte amarela. É um líquido, é formado por um líquido, que eu chamo eu posso chamar de citoplasma ou citosol, essa palavrinha tá escrita aqui para vocês. Muito mais fácil citoplasma. Eu acho mais comum também, citosol é muito comum. O que tem nele? Tem água, tem proteína, tem gordura, tem açúcar. E ele preenche o interior da célula. É isso que é o citoplasma. Então, a membrana plasmática protege a célula em volta. Citoplasma... Ah, então meio que ele, tipo, é meio que uma camada protetora para defender a membrana plasmática, sim. Isso. A membrana plasmática, sim. O citoplasma é a parte interna da célula. Tudo que está dentro da célula aqui constitui o citoplasma. E ele é formado... É o que está sendo protegido. Isso. E, além do citoplasma, eu vou ter organelas. Vocês estão vendo todas essas estruturinhas que tem aqui? Essa coisinha Parece os ossos. verde, esse aqui laranja, essa rosinha aqui. Tudo isso são organelas. Tá aqui o nome para vocês. Também chamado organelas. São organoides ou organelas. Cada uma dessas coisinhas que tem aqui dentro tem uma função. Mitocôndria. Eu não preciso ainda decorar esses nomes, tá? Mitocôndria, retículo endoplasmático, ribossomo. Isso tudo tem dentro da célula. Cada coisinha faz uma coisa. Faz uma coisa é ótimo, né? Tem uma função. Por isso são chamados de organelas. Nós não temos os nossos órgãos dentro do nosso corpo, coração, pulmão. Cada um é responsável por uma coisa. A célula tem organelas que vão ser cada uma responsável por uma coisa. Uma responsável pela digestão, outra responsável pela respiração, enfim. E o núcleo, então tá. Eu falei aqui da mitocôndria, falei dessas estruturas, mas o que é comum entre a grande maioria das células é membrana plasmática, que eu já falei, citoplasma, que eu já falei, e o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é uma estrutura aqui dentro da célula que guarda o material genético. Então, dentro do núcleo, dentro de cada uma das nossas células, eu tenho um núcleo. Dentro de cada uma das células eu tenho um núcleo. E esse núcleo guarda o material genético. Meu DNA está dentro do meu núcleo. Ele está aqui protegido, certo? Mas como que forma esse? O DNA precisa ser libertado? Não entendi, Lucas. Quem precisa ser libertado? O DNA não precisa para formar o nosso sangue? Genético? Não. Na verdade, a divisão, ele vai ser depois. Durante o processo de reprodução da célula, esse DNA não.
esse meu Deus, esse núcleo, essa estrutura que envolve o DNA, que guarda o DNA, ela se desintegra. Eu acho que a Sofia ia falar alguma coisa também. Tá bem. Eu ia. Então, tipo, o DNA que você tá falando é o que forma o sangue, e não o do dedo. Gente, DNA tá em todas as nossas células. Vamos lá. DNA, todas as células do meu corpo, seja a célula do meu cabelo, da minha pele, do meu olho, enfim, do meu coração, todo o meu corpo tem célula. E toda célula, dentro dela, tem DNA. O que é o DNA? Dentro da célula do meu sangue também, mas não só do sangue. Dentro da célula do sangue também, mas em todas as outras células. E é o mesmo DNA que forma cada um dos seres vivos. Eu tenho um, vocês têm outro. Muito parecido porque nós somos seres humanos, né? Da mesma espécie. Mas esse DNA, qual é a função do DNA? A função do DNA é, primeiro, auxiliar o funcionamento, então ele regula o funcionamento da célula, a forma como a célula funciona, aqui está contando para vocês, material genético corresponde às estruturas responsáveis pelas instruções de funcionamento da célula. Então a célula funciona a partir das instruções que quem dá? O material genético, que é o DNA no caso. E do próprio organismo, a gente funciona com base no DNA, mas além disso, o DNA também é responsável por nos fornecer todas as características que a gente tem. Se eu sou alta, se eu sou baixa, se eu tenho cabelo castanho, cabelo loiro, enfim, todas as características do meu corpo são ditadas pelo DNA. A informação está lá no DNA. Certo? Vocês ficaram quietos de repente, meu Deus? Sim, certo. Bem? Então vamos lá. Estranho, né? Estranho vocês ficarem quietos assim. Mas olha só. Aqui. Não ouvi, não entendi. É que eu esqueci que meu áudio estava mutado aqui. Ah, tá. Vocês estão falando aí com o áudio desligado, daí eu não ouço. Nem com o áudio desligado eu tô falando, tô quieta com sono. Tudo bem, tudo bem. Bom, o que é importante então para hoje, gente? Nossa aula já vou estudando para não ficar muita coisa pro mesmo dia. Eu sei que vocês têm live daqui a pouquinho com outro professor. De matemática e depois de geografia. Eu acho que é 8h40 do professor Anderson. Não, professora. Não sei. Acho que é Eu acho que é. Vamos ver. Só para finalizar aqui, gente. Então, eu tenho a membrana plasmática, que está por fora da célula, que protege a célula. Eu tenho o citoplasma, e dentro do citoplasma eu tenho várias organelas, que é esse líquido aqui, amarelo. E eu tenho o meu núcleo. E dentro do meu núcleo eu vou ter o DNA. É como se eu tivesse um outro estojinho aqui dentro. Lembra que eu dei o exemplo do estojo? Eu tenho várias organelas aqui dentro do meu citoplasma, tá aqui dentro. É como se eu tivesse um outro estojinho aqui dentro, só guardando quem? O núcleo. Professora, As organelas. Pra quem, gente? professora, O material Que genético. Fala, Sofia. O material genético. Tá guardando o material genético. o colorido que tá aí nesse negócio amarelo, então ele é praticamente que não aparece. Quem não aparece? Só não entendi. Esses negócios coloridos aí que fica... Então, esses negócios coloridos que tá aqui, vai depender de cada célula se vai ter ou não. Muitas tem, muitas daqui a gente vai conversar aqui, mas para hoje eu não vou falar todas, porque cada uma tem um nome diferente, cada uma tem uma função, e aí é muita coisa para um dia só. Por enquanto... Devem ser muitas. Tem bastante coisa. Mas por enquanto a gente está conhecendo que uma célula só, apesar de a gente não ver o olho nu, gente, ela é muito complexa. Para ela ser uma vida, ela tem várias coisas ali dentro que tem várias funções. Para ela respirar, para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela se reproduzir. Então ela é complexa. E ela vai ter muitas estruturas aqui dentro, cada uma com a sua função. Para hoje, o que importa para mim vocês saberem sobre a membrana plasmática que envolve a célula e regula o que entra e o que sai. O citoplasma, que é a parte amarela, onde fica todas as outras organelas que a gente ainda vai conversar mais para frente. E o núcleo, onde guarda o material genético. Nosso DNA está dentro do núcleo protegido. Certo? Certo. Então, tá bom. Tem lição, Pro? Oi? Tem lição? Então, eu acho que eu não vou deixar lição para vocês hoje, tudo bem? Ok, obrigada. É que já tem que fazer um truque de mágica. Nossa,
difícil. Por que eu não vou deixar hoje? Porque vocês Eu queria saber. ainda não terminou a de hoje, que é até 6 horas. Eu já terminei. Amanhã, Oi? amanhã tem aula Eu de já matemática. terminei. Ah, tudo bem. Tem, acho que eu vi, acho que 2 pessoas me entregaram. Mas de qualquer forma, não tem problema. Porque na quinta a gente tem aula de novo. Então eu vou deixar a atividade para vocês na quinta. Na quinta, eu acho que eu vou gravar um vídeo para vocês, corrigindo os exercícios que vocês vão entregar hoje. Pode ser? Amanhã tem aula de matemática? Eu não sei se tem aula de matemática. Ô, professora, Oi. como você falou, escreva com suas... Aqui tá escrito assim, ó. Escreva com suas palavras, explicando por que a salamandra sai do fogo. Porque ela... Aí eu escrevo assim, pois ela é atraída pelo calor e uns par de coisas. Que salamandra? Eu botei assim, ó. Salamandra É parece porque ela também é um sangue frio que ela É um precisa de lagarto, calor só pra que um lagarto meio aquático, né? mais ou menos. Ela é muito parecida com um lagarto. Gente, a história, esse exercício, para quem já fez ou quem vai fazer aí, esse exercício 7 da salamandra, na verdade, é assim. É porque faziam fogueiras e viam que quando fazia a fogueira, você usa tronco, né? Para fazer as fogueiras, saía, quando o fogo era aceso, começava a sair salamandra. E a explicação era, o fogo surge salamandra. Na verdade, a explicação plausível para isso, ou seja, coerente, as salamandras ficavam escondidas no tronco, dentro do tronco. E aí, quando você retira o tronco para fazer a fogueira, e aí começava a aquecer lá dentro, o que ela fazia? Ela ia ficar lá dentro para morrer queimada? Não, ela ia correr. Ela ia correr, e aí aparecia, mas na verdade ela já estava ali, escondida antes. Professor, Oi. eu escrevi isso na resposta, que elas moravam dentro da madeira e quando começava a queimar o fogo, né, começava a queimar, ela fugia dentro da madeira. Isso aí, Ana. Eu vou apagar o meu então agora, porque é muito esquisito eu colocar aquelas contraídas pelo fogo agora. Né? Agora que eu percebi, Agora, elas são répteis, mas porque eu isso vou mesmo, colocar. A gente tá aqui. Elas são répteis, por que eu vou colocar que elas encostavam no fogo? Nossa, ô professora. Oi. Eu confundi a salamandra com a lagartixa. Mas é parecido, viu? É parente. Não é? A lagartixa, ela é sangue frio e precisa de calor. Achei que ela ia... Mas uma lagartixa é réptil, uma cobra Professora, réptil. você tem muito livro no seu quarto. Eu? Tenho algum. Aham. Eu tenho algum. Você tem até dividido por cor. Eu tento. Você percebeu? Ai, que bom. Porque eu tento e eu acho que eu não consigo, porque não fica bem. Eu percebi pelas videoaulas. Também percebi. E quando essa porta tá fechada, parece outro quarto. Gente, não é o mesmo. Gente, olha só. Na aula que vem, então, eu vou na quinta-feira, que a gente tem a semana, eu vou deixar a atividade para vocês, porque daí eu acho melhor eu deixar, ao invés de eu deixar hoje terça para quinta, eu deixo na quinta para terça, porque daí vocês têm o final de semana para fazer. E na quinta, eu acho que eu vou mandar um vídeo corrigindo esses exercícios aí que tem da salamandra e etc., que vocês vão me entregar hoje, quem ainda não entregou, beleza? Ok. E na terça que vem, aí a gente volta a conversar aqui sobre o que a gente já está conversando e vai entrar em ciclo de vida. Tudo bem? Ok, professora. Ok. Eu não sei, uma coisa importante. Eu não sei se toda aula eu vou fazer live. Hoje eu queria ver vocês, fazia tempo que a gente não conversava, eu queria ouvir vocês um pouco. Já tenho tido um feedback legal dos exercícios, das atividades, vocês estão indo muito bem. Não deixem de entregar as atividades propostas, porque é com ela que a gente vai fazer a avaliação esse bimestre, porque a gente está fazendo à distância. Então eu pretendo fazer de vez em quando videoaula. Vocês gostam das videoaulas? Sim. Prefiro ao vivo. Podem ser sinceros. Eu gosto das videoaulas. Eu não gosto As videoaulas eu gosto, só não gosto de assistir, porque eu tenho preguiça. Professora, Oi. Eu prefiro aula online. verdade, eu não gosto. uma pergunta aqui do que você tinha falado. Tá. Essa foto que você... Essa imagem? a de antes, que eles se reproduzem, Certo. Então- Sei. são menores. Não entendi. das águas-vivas na Eles vão ficando menores. O que são Eles vão, menores? eles vão ficando menores quando eles vão se reproduzindo, Do porque mesmo eles vão tamanho, eu acho. Eles vão ficar, na verdade, idênticos ao que era primeiro. Então, tinha um. Desse um, surge dois, porque um vira dois. Mas esse dois aqui, ele é idêntico
são novos, mas na verdade eles Eu são acho que ela tava perguntando ao que quando ele anterior. virava, quando ele se multiplica Eu acho que sozinho, assim, dois. tipo, quando ele se transforma em outro, Ele ele fica com o diminui mesmo de tamanho do tamanho. anterior, né? Sim, não tem muita diferença não. Pessoal, Oi. hoje vai É que nem ter bactéria, né? professor de Cara, matemática. para, velho, de ficar Vai. falando essas aulas na aula de ciências. Professores, eu só sei de ciência. É noite. Eu acho, só para acalmar vocês aí, eu acho que tem do Anderson e da professora Lívia. Tem dos dois. Não tem. Então fiquem por aí. Não, Caô, olha aqui, Vai ó. passar em Vê mês, se vai em você casa, abre a mente, cara. em casa, né, pessoal? Sim. Agora que eu lembrei de aula um da vídeo que Você o não Lucas sabe mandou. explicar, Lucas. Você já vem na brutalidade. Eu mandei. O que eu te falei, cara? mostrei agora Eu que falei, o você Cauê não mandou. abre a mente, Aqui, cara. né? Gente, calma. Volta Ô, aqui. professora, Quem tá falando? Daniel. Ana. Oi. Ah, não. a minha Você... tela tá bugada. A tela tá bugada? É, olha aqui, eu vou mandar aqui como tá a minha tela no grupo. Ah, eu tô com o computador Eu não sei. tá conectado no celular da minha mãe. eu não Daniel, consigo sua ver. tela tá tipo assim, Quando aquele preta, vídeo lá falando que eu totalmente sou preta. pelutinho. Nossa, que estranho. A minha não tá assim. Mas tudo bem, gente. A gente já A acabou. minha também não. Olha só. Seguinte, gente. Então, quinta-feira eu deixo um vídeo corrigindo os exercícios que vocês me entregam hoje e deixo uma atividade para terça. Tá bom? Combinado? Tá bom. Sim. Tá bom, gente. Então, eu vou deixar vocês irem agora, porque eu sei que vocês têm aula daqui a pouco. Eu tô com sono. Professor, eu não sei sair. Me expulsa que eu não sei sair. Me expulsa. Ô, Lucas. Que? Eu só não sei no canto direito debaixo da sua tela que tá Live Meeting, ou seja, Se você tá no computador, tá escrito Living Match. é Aí só você apertar de clica novo, lá. Live Meeting. Só apertar Alt Q, tá bom. Alt Q. Ah, Eu vou vou sair. sair. Tchau, falou. Gente, Aê! Tchau, pro. Alô, tamo tchau, gente. Bye, bye. Eu vou te ligar, tá, Fê? Gravada para vocês, tá bom?